bem, queridos, como eu fui ministrada no louvor. Muito, 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 muito mesmo. E eu quero dizer para você que Deus tem promessas para esse lugar. Deus tem promessa para a minha vida. Deus tem promessa para a tua vida. Tá? E às vezes essas promessas, elas só dependem de nós. Nós recebemos essas promessas. O Hernani profetizou aqui, dizendo que essa semana vai acontecer algo bom na nossa vida. Temos que crer realmente. Mas crendo nisso, nós não podemos impedir que isso chegue. Só nós mesmos, é que impedimos de receber as promessas, as coisas boas de Deus para a nossa vida. E partindo disso, tá? Eu quero dizer para você que Deus quer te tirar da zona de conforto. Deus tem promessas para nós. Deus tem tantas coisas boas. Mas às vezes, nós ficamos na nossa zona de conforto, esperando que aquelas coisas boas cheguem, que as promessas cheguem. Mas também nós temos que buscar. Nós temos que fazer a nossa parte. Para que essas promessas cheguem, para que essas boas coisas cheguem, para as coisas boas que nós estamos aguardando cheguem na nossa vida. Então, por isso, nós vamos ler Marcos 2, 22. Viver na zona de conforto nem sempre é bom para nós. Acharam? Amém? Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, vinho novo romperá os odres. E tanto se perde vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aí eu fiquei, meditando. Por que isso? Sempre a gente lê essa palavra, mas eu nunca fui a fundo pesquisar por que acontece isso. Porque quando Deus falou, sobre isso, quando Jesus falou sobre isso, tinha um porquê. Claro, ele estava falando com parábolas, mas tinha um porquê. Mesmo na parábola, tem que ter um fundo de verdade. Aí eu fui pesquisar por quê. Aí presta atenção. Naquela época, tá? O vinho era processado de forma artesanal. As uvas eram colocadas num recipiente de alvenaria, né? Um chamava alvenaria, outro chamavam argamassas. E aí eram pisadas, né? Com os pés, esmagadas com os pés. Muita gente já deve ter visto isso, até em filme, alguma coisa assim, né? Nesse buraco elas ficavam esmagadas ali. E ali ela era fermentada. Naquele buraco elas ficavam ali e eram fermentadas. Mas como naquele tempo, ali naquele lugar, o clima era muito quente, elas fermentavam muito rápidas. Né? Por causa do clima. Para acabar de fermentar, elas eram colocadas dentro do odre. O odre era uma espécie de bolsa feita de peles de animais, curtida e costurada. Quando se colocava o vinho, ele ficava dias fermentando. E fermentava tanto que a pele inteira se esticava ao seu limite. O gás de dióxido de carbono liberado pelo processo de fermentação é que esticava a pele ao limite máximo. Ele ficava dentro desse odre durante 4 meses.
E o teor do álcool era de 12%. E o colágeno é que dava toda essa capacidade da pele ser esticada. Uma vez desgastado pelo álcool, a habilidade do odre ser usado acabou. Ele só poderia ser esticado uma vez. Não podemos sofrer pressões ou ele se rompe. Entenderam? Porque que o outro só poderia ser usado depois que colocava o vinho, que o vinho era ali curtido, não podia mais usar, ele estava velho, podia se jogar fora. Por causa do teor do álcool, por causa da fermentação, que se esticava, essa fermentação esticava tanto o óleo que ele ficava tão fino a ponto de quase estourar. E hoje eu quero te dizer que o óleo somos nós. E o vinho novo é a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. É o que Deus quer para nós. É o enchimento de Deus na nossa vida. Por isso Ele quer te tirar da zona de conforto. Não só você não, a mim. Quando eu falo você, eu me incluo, sabe? Porque quando a gente lê a palavra para pregar, a gente lê para nós. E Deus fala ao nosso coração. Deus fala e Deus mostra o que está errado, o que está certo, onde a gente tem que se consertar, para que a gente possa pedir perdão. Porque a gente faz tanta coisa errada também. Nós não somos livres. Não é? Mas Deus é tão misericordioso sobre as nossas vidas que estamos aqui de pé. Deus quer nos trazer cura, quer nos libertar, nos dar crescimento, derramar função e tantas outras coisas. E para que Ele faça isso tudo na nossa vida, nós precisamos de algumas mudanças. Esse lugar precisa da nossa mudança. Lá em 1 Reis, não precisa você abrir também, nem vou ler. 1 Reis 8, 9 a 11 diz que quando aqueles homens estavam assim, né, lá no templo, quando aqueles homens levaram a arca para dentro do templo, o templo encheu de fumaça, tão cheio agora, aquela fumaça da glória de Deus, a glória de Deus era tão grande que os sacerdotes não podiam entrar naquele lugar. Porque a glória de Deus estava ali naquele lugar. A arca de Deus, precisamos ser como a arca de Deus, purificada. E Deus vai fazer isso aqui. No dia que a gente possa entrar naquele lugar e não, aliás, entrar naquela porta, mas não poder entrar aqui, porque a glória de Deus, a nuvem da glória esteja aqui, nesse lugar. Para que a gente possa chegar aqui na porta e não conseguir entrar. Você crê nisso? Eu creio que um dia pode acontecer. Eu creio. Mas isso depende de nós, depende da nossa mudança. Depende desse enchimento de Deus na nossa vida. Depende que os nossos olhos estejam novos. Não adianta a gente, homem velho, Deus não vai nos encher com as nossas mesmices, com as nossas coisas erradas que fazemos. Deus não vai nos encher. Aí eu comecei a pesquisar, e Deus me falou que para a gente receber esse enchimento de Deus e essa glória está aqui nesse lugar. Nós temos 4 pontos importantes. Nós temos que tomar posse. Ou que temos que viver esses 4 pontos importantes. O primeiro nós temos que ter o caráter de Cristo. O segundo nós temos que morrer todos os dias. O terceiro termos fé. E
E o quarto, somos termos cheios do Espírito Santo. Amém? Aí o primeiro fala do caráter de Cristo. Para que a gente possa falar do caráter de Cristo em nós precisamos primeiro falar do nosso caráter. E o nosso caráter, ele se expressa através de 3 aspectos importantes. O primeiro é a forma de pensar. A forma de pensar é aquilo que consideramos como certo ou errado, permitido ou proibido. Se aprovamos o que é errado, o nosso caráter é defeituoso. Quando nós aprovamos coisas erradas, vemos as coisas erradas, tá bom, tá certo. Nosso caráter está defeituoso. Nós não podemos aceitar coisas erradas. Quando nos convertemos, a nossa mente passa a ter a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos que tomar posse que nós temos a mente de Cristo. A nossa mente não pode estar conturbada com outras coisas. A nossa mente tem que ter a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, temos que pensar diferente do mundo. O mundo pensa de tal forma. Nós temos que pensar diferente. Não é que a gente não vai aceitar certas coisas que tem no mundo. Mas certas coisas que acontecem que nós não podemos aceitar. E hoje em dia as coisas são tão terríveis que nós às vezes achamos tudo tão banal, tudo tão, sabe? E nós não podemos aceitar isso. Vemos as coisas com os olhos naturais, mas não podemos fazer as coisas com os olhos naturais. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. E quando a gente vê as coisas erradas, nós vemos como Jesus vê. Nós não podemos acostumar. A gente liga a televisão, só vê tragédia, vê morte, filho matando pai, pessoas estupradas, criança morta. E às vezes a gente fica olhando aquilo na televisão. Eu não me tiro disso não, porque eu vejo também. A gente cai do meio da televisão e fica vendo que eu tiro. E às vezes você vê aquilo com tanta naturalidade, não é capaz de chegar e sabe, viver aquilo e começar a orar, que a gente vai viver um monte. Você fica aqui na frente da televisão vendo como se aquilo fosse normal. Nós não podemos, sabe, ter e aceitar aquelas coisas erradas. Tantas outras coisas erradas até na nossa vida mesmo. Que nós pensamos errado e continua errado. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. A outra coisa, que é o segundo, é o estilo de vida. O Hernani falou aqui do estilo de vida. Que nosso estilo de vida tem que ser adorar. Adorar ao Senhor. O nosso estilo de vida é determinado pelos nossos alvos, hábitos e costumes. Todos temos alvos e os nossos hábitos e costumes têm que ser coerentes com o que queremos alcançar. Se nós temos alvos que não é certo, os nossos hábitos, os nossos costumes têm que ser errados. Se você tem um alvo de salvação, um alvo de cristão, você está no alvo certo. Você tende para aquilo. Seus costumes, seus hábitos são modificados. Mas se o seu alvo é você sair aí na rua, é assaltar, é matar, é roubar, não é? É falar mal, é tantas outras coisas, não é? O que acontece? Nosso alvo é esse? Nosso costume é o quê? Fazer o que o nosso alvo manda. Isso não quer dizer que você não tem um alvo, o cristão não tem um alvo só Cristo. Não. O cristão tem um alvo de fazer uma faculdade, o cristão tem um alvo de galgar mais alguma coisa, um emprego melhor, não é? Ter uma vida melhor.
uma vida mais saudável. E isso não quer dizer, entendeu, que você vai mudar os seus padrões. Você não vai fazer coisas erradas por isso. Vamos galgar a faculdade, vamos galgar um emprego melhor, mas de acordo com Cristo. E o terceiro é a nossa conduta. É o conjunto de comportamentos que aprendemos e que se firmam dentro de nós. É tudo aquilo que fazemos, falamos, sentimos, esperamos e desejamos. É praticamente a nossa educação vinda dos pais. Se você foi bem educado, você é bem educado. Se você foi mal educado, você é mal educado. Porque a nossa conduta vem de dentro. O nosso pai ensina, não é? Que nós não devemos pegar. Eu, pelo menos, quando eu era criança, minha mãe ia para a escola, eu me lembro muito bem pequena, minha mãe. Não pega nada de ninguém. Não mexe nas coisas dos outros. Chega na casa de alguém, fica sentado lá, não mexe nada, não pede nada. Entendeu? O que não é seu, você não bota a mão. Né? Pede dá licença. Diz muito obrigado. E assim que nós devemos ensinar os nossos filhos, para quem mais tarde a conduta deles seja assim. E ele pode ensinar os filhos dele assim. E assim vai passando, vai passando, vai passando. Né? Então essa é a nossa conduta, é o que nós aprendemos quando somos crianças. Você vai para a escola, você aprende as coisas na escola, a educação, muita mãe, muito pai acha que a educação tem que ser lá na escola, não. Na escola, você aprende as coisas que tem que ser na escola, mas a educação vem de casa. É dos pais. Os pais é que têm obrigação de educar o seu filho para que ele na escola não seja mal educado. Professora não tem obrigação de educar o seu filho. Então a conduta vem dos pais, a nossa conduta vem dos nossos pais. Se você teve uma boa educação, obviamente, será bem educado, né? Aprendemos boas maneiras, teremos bons modos, ou vice-versa. Se você não foi bem educado, a sua conduta não é boa. Se você foi ensinado a roubar, porque tem mães que eu sei que ensinam a criança desde cedo a roubar, a mentir, a criança passa a ser mentirosa, a criança passa a roubar. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa com uma borracha, eu não me esqueço disso. A minha colega tinha me dado a borracha. A minha mãe me bateu. Porque você não devia ter trazido a borracha. Sabe por quê? Porque você é criança e você não sabe se a mãe dela que comprou a borracha te deu. Tudo que é seu porque eu comprei, mas você não tem autoridade de dar. Então a mesma coisa é a sua colega. No dia seguinte você vai e devolve a borracha a ela. Mãe, mas ela me deu. Devolve a borracha a ela. Uma borracha, gente. Eu fui e devolvi a borracha. A minha mãe tinha mania de toda semana ela mexer dentro dos nossos móveis. Ela mexia dentro da nossa pasta, que antigamente a gente carregava pasta, não era mochila. Mexia dentro das nossas gavetas, às vezes eu chegava, mas que coisa é essa maneira? Mesma nova, adolescente, sabe essa maneira? Estou vendo o que tem na sua gaveta. E é certo, não é errado. E eu fazia isso com meus filhos. Por mais que eles escondessem as coisas de mim, eu fazia isso. Uma coisa importante, em tudo que fazemos, nós manifestamos 3 aspectos. E eles 3 formam o nosso caráter. Mas Deus quer formar o seu caráter em nós. Essas 3 coisas é que formam o nosso caráter. Mas o caráter de Deus é totalmente diferente. Ele quer, nessas coisas, na conduta, no estilo de vida, nisso ele quer mudar
o que está errado e quer colocar o seu caráter dentro de nós. E para isso ele tem que nos transformar, nos limpar, nos tratar, quer nos ver como vasos para servi-los, quer trazer crescimento para nossas vidas, quer nos levar a uma busca intensa, buscar a Deus intensamente, quer nos dar visão. E qual é a sua atitude e a minha diante desse tratamento? Os traços do caráter de Deus, preste atenção, é humildade, dependência dele, disposição para servir, disposição para sofrer, disposição para ouvir, ponderação nas palavras, ser zeloso, ser fiel, ser firme e ter mão. Nós temos que ter esses traços para que a gente possa realmente ter o caráter de Cristo. Se está em deficiência alguma coisa dessas coisas que eu falei, é porque nós estamos precisando do vinho novo. Renova o teu óleo, faz um óleo novo, para que Deus venha mudar algumas coisas na tua vida e na minha. A segunda coisa é morrer todos os dias. Nós temos que morrer todos os dias. Como nós vamos morrer todos os dias? Vamos morrer pelo poder da cruz. A cruz nos leva à morte. A cruz traz libertação. É difícil, viver pela cruz. Mas não é impossível. Não é impossível andar pelo princípio da cruz. Na cruz, Deus resolveu todo o problema do homem. A condenação sobre o poder do pecado. E a saída desse problema é a independência do ego. O ego. Por que o ego muitas das vezes fala mais alto na nossa vida? Por isso nós temos que andar no poder da cruz. Para que nosso ego esteja lá embaixo, debaixo dos nossos pés. E muitas das vezes não está. Não está na minha vida, não está na sua vida. O ego quantas vezes fala mais alto? Nós nascemos pecadores, fomos levados ao caminho da libertação, aí morremos em Cristo. E fomos libertos do pecado. E quando Jesus morreu na cruz, ele nos libertou do pecado. E como permanecer? Negando a si mesmo. Nós temos que nos negar a todos os dias. Todos os dias nós temos que nos negar. Matando o nosso ego, novamente eu falo. Nos submetendo à vontade do Senhor. Quando a gente nos submete, quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, o nosso ego vai lá para baixo. Aí eu achei uma coisa assim importante. Negar-se a si mesmo não é a completa anulação. Nós não precisamos nos anular da nossa vontade. Negar a si mesmo é sim a vontade de Deus sendo priorizada. Muita gente às vezes pensa que a vontade, nós temos que fazer a vontade de Deus e a gente anula toda a nossa vontade. Não, nós temos vontade também. Mas sabe, nós temos que priorizar a vontade de Deus. Nós temos que estar sempre em sintonia com Deus para saber o que Ele quer. Porque às vezes a minha vontade não é a vontade dele. E é mais fácil obedecer a vontade dele do que a nossa. Porque para mais tarde, você não se vê em apuros. Se até um estado popular para mais tarde, você não se dá com os burros nada. Não é isso? Então nós temos que priorizar a vontade de Deus. Mas nós temos a nossa vontade, nós não devemos anular a nossa vontade.
Negar a si mesmo não é a perda dos nossos desejos. Nós temos desejos. Nós temos vontade, temos desejos. Nós não vamos matar os nossos desejos por isso. O erro é tornar o nosso desejo em concupiscência. É levar o nosso desejo ao pecado. Eu desejo isso e quero isso, a toda circunstância eu quero. E às vezes até de inveja da pessoa. A concupiscência não é só dos olhos, e da vontade, de querer, de desejar aquilo. Às vezes também dá inveja. Não é porque o meu irmão tem um carro bonito que eu tenho que ter. Não é porque meu irmão tem uma casa bonita que eu tenho que ter igual a ele. Eu posso até ter. Mas eu tenho que ter o meu, não o meu irmão. Isso é inveja. É o desejo sem freio. Eu vejo um sapato, eu vejo uma roupa, eu tenho que comprar de qualquer jeito. É o desejo, a consciência. Os olhos, bateu ali, eu não posso, mas eu vou ter que comprar. É isso que nós não podemos ultrapassar. Os nossos desejos são os nossos desejos. Nós não podemos levar o nosso desejo a consciência. Amém? E o terceiro é a fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé em tudo que diz respeito a Deus, nas orações que fazemos, quando lemos a sua palavra, quando falamos de Jesus para alguém, quando oramos por pessoas enfermas, e em todos os momentos de dificuldades. Em Marcos 11, 22 e 24, Jesus disse: "Tente fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco." Se você ora, se você pede e não crê, não tem fé, você não vai receber. Sem fé, não adianta que você não recebe. Aí você diz assim: "Ah, mas a minha fé é tão pouquinha. Eu queria ter mais fé." Glória a Deus. Deus acrescenta a sua fé. Sabe por quê? Porque lá em Lucas 17:5, os apóstolos pediram isso a Jesus: "Acrescenta-nos fé." Você também pode pedir a Deus: "Acrescenta a minha fé." Porque às vezes a fé oscila. Um dia você está com muita fé, outro dia você não está com fé nenhuma, está desanimada. A nossa fé tem que ser constante. As dificuldades estão batendo na porta. Ao contrário. Não tem comida. Caramba, abre a despensa está cheia, está lotada. Pela fé ela está lotada. Não tem dinheiro. Pela fé a minha carteira está cheia, lotada de dinheiro. As coisas estão ruins. Pela fé são ótimas, boas, maravilhosas. Meu filho está doente, pela fé está curado. Amém. Proclame as coisas boas. Proclame as coisas boas, mesmo que você esteja vendo o contrário. Proclame as coisas boas. Diga sempre o contrário daquilo que está ruim. Não seja pessimista, seja otimista. Deus muda o quadro, talvez pelas suas palavras. Tem um livro que eu li que diz a mudança da sua vida pelas suas palavras. E muda pelas suas palavras. Aquela mulher que estava com a Bíblia diz que aquela mulher estava com o filho em casa morto. E as pessoas passavam por ela e perguntavam a ela: "Está tudo bem?" "Vai tudo bem."
Porque ela sabia que ela tinha um Deus por ela e ela sabia que o filho dela ia ressuscitar. Então, está tudo mal. Se alguém te pergunta, está tudo bem. Vai tudo bem. Mesmo que esteja mal, vai tudo bem. É difícil, gente. Eu sei que é difícil. Às vezes é muito fácil você estar aqui na frente falando, porque acontece comigo também. Mas Deus falou antes comigo. Deus me mostrou que algumas coisas também na minha vida eu preciso mudar. Muitas coisas eu preciso mudar. E muitas. Mas eu tenho que estar com o meu olho novo. Para que ele venha derramar essa mudança em mim. E a quarto aspecto, é ser cheio do Espírito Santo. Atos 2 diz que no dia de Pentecostes, a Bíblia nos revela a experiência que aqueles homens tiveram receber o derramamento do Espírito Santo. Muitos já leram ali o Atos 2, né? E lembra do dia de Pentecostes. Mas como isso aconteceu, Deus estendeu também a nós esse derramamento. Deus não derramou só para aqueles homens. Deus derramou na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes nós esquecemos até que temos Espírito Santo que está dentro de nós. E como ele pode se manifestar na nossa vida se nós esquecemos dele? Em Atos 2:17, diz que Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Então está em mim, está em você, está em você, está em você, está em você, está em todos nós. E ele diz também o que ele ia fazer ao derramar o seu Espírito. Vamos ler Atos 2:17. Amém? Aqui diz assim a palavra: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos filhos, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue e fogo, vapor e fumaça. E por que não acontece isso no meio de nós? Por que será? Se Deus falou aqui que quando ele derramasse o seu Espírito, isso tudo ia acontecer. Nós iríamos profetizar, nós teríamos visão, nós sonharíamos. Será que são nossos olhos que estão velhos? E Deus ainda não começou a fazer o que ele tinha que fazer? Será que não é hora da gente começar a mudar essa situação e colocar no olho novo? Para que ele derrame esse vinho novo. Vinho novo aponta para Jesus. Romanos 8:4 diz que devemos andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Nós temos que andar segundo o Espírito, porque a nossa carne ela tende só para fazer coisas ruins, só para coisa errada. Romanos 8:14, 17, tem uma promessa. Vamos lá ler 8:14.
Romanos 2,14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Então, queridos, que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo. Efésios 1,13 diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós somos marcados pelo Espírito Santo. Nós somos marcados, nós temos a promessa. Esses 4 pontos são importantíssimos para que a gente venha receber o vinho novo. Para que a gente venha receber de Deus o que Ele tem para nós. Será que nós estamos preparados? Deus quer trazer coisas novas nesse lugar. Deus quer trazer coisas novas na nossa vida. Sair da mesmice. Você sabe o que é mediocridade? Nós às vezes vivemos uma vida medíocre. Mediocridade é viver no meio. Mediocridade é viver você entre a metade e o suficiente. É não almejar. Você está sempre ali no médio. Você está sempre ali no médio. Isso é uma vida medíocre. E nós às vezes temos uma vida medíocre. Nós aceitamos o médio. Achamos que o médio está bom, o médio está suficiente. O médio não está bom para nós. O médio não está suficiente para a minha vida nem para a tua vida. Nós não podemos ter uma vida medíocre. Nós temos que ter uma vida de vitória. Nós temos que ter uma vida pautada em Deus. Uma vida com Deus ilimitada. Mas para isso nossos ombros têm que ser novos. Nossos ombros não podem estar velhos, porque senão eles vão se rasgar e vai se esvair. Tudo que Deus tiver dando para a gente vai se esvair. Por quê? Porque ele vai se romper. Vai tudo embora. Vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Nossos ombros estão velhos. Nós não nos preparamos. Só depende de nós. Da nuvem de glória que está nesse lugar. Da nuvem de glória que está dentro da sua casa. Da nuvem de glória que está sobre a tua vida. Só depende de você e depende de mim. Muda a história. Vamos mudar a história da nossa vida. Jesus já fez tudo lá na cruz. Só falta a gente tomar posse. E por que a gente não toma posse? Por causa da vida medíocre. Por causa de vivermos no médio. Vivermos só por suficiente. Está bom assim. Domingo nós vamos para a igreja, sentamos lá, louvamos, escutamos a palavra, vamos para casa. Está bom assim. Está muito bom assim. Será que Jesus está achando que está bom para você? Será que Jesus está achando que está bom para mim? Viver essa vida medíocre? Suficiente?
dia a dia nos vai levando, vai nos roubando tudo isso? Será que Jesus está satisfeito com isso? Será que ele não está vendo que o nosso outro está velho? E que ele não pode derramar o vinho novo? Porque o nosso outro está num estado terrível. Como eu vou fazer no meio daquele povo? Como eu vou fazer com aquele povo? Se o homem vai rasgar e vai se esvair? Jesus quer mais de mim, quer mais de você. E só depende de nós. Em Êxodo 40, nos narra sobre o tabernáculo. Êxodo 40, 30. Diz assim: pois a bacia, o sacerdote vai entrar no tabernáculo, eles tinham que se lavar. Então diz assim, no 29, pois no altar do holocausto, a porta do tabernáculo, a tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e ofertas de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pois a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entraram na tenda da congregação e quando se chegavam no altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés, levantou também o atro ao redor do tabernáculo do altar e pendurou o respondeiro da porta do atro. Assim Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não a levantava, não caminhavam, até o dia que ela se levantava. No dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo. Aí, o que acontece conosco? Nós fazemos como Moisés, Arão e seus filhos. Estamos do lado de fora, nos banhando na bacia. E não entramos no tabernáculo. Precisamos entrar no tabernáculo. Se a nuvem de glória está ali, precisamos estar debaixo daquela nuvem de glória. Temos que parar de nos banhar na bacia e entrar no Santo dos Santos. Deus não nos quer banhando na bacia, Deus quer lá dentro do Santo dos Santos. Eu ainda vou te dizer mais uma coisa. Nós não precisamos nos banhar na bacia para entrar no tabernáculo. Porque quando Jesus Cristo morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. Então nós temos acesso direto para entrar no tabernáculo a hora que a gente quiser. E nós não entramos, porque estamos na bacia. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Se nós temos acesso direto, por que não entramos? Por que não recebemos de Deus? Precisamos estar diferentes. Precisamos ser diferentes. Precisamos estar debaixo dessa nuvem de glória. Precisamos receber essa manifestação de Deus. Renova o seu homem. Não deixe o filho do seu homem velho. Para que as coisas de Deus não vão embora. Mude o comportamento. Mude o seu jeito de ser. Não sou eu
ela, eu muito tempo que eu não via, e ela passou por nós, não sei se os jovens lembram disso, ela falou assim, vocês são crentes? Aí eu falei, que somos, porque eu estou vendo uma luz tão grande em cima de vocês. Lembra, Valdir? Nós estamos caminhando, andando na rua, nós estamos até no mercado. Quando nós morávamos em Espanha, nós vamos em Meritiba, eu esqueço disso. Então, não precisa você ver. Basta você sentir a nuvem de Deus. Basta que os outros vejam a nuvem de Deus sobre a tua vida, a luz que você resplandece. A luz de Cristo na tua vida, resplandecendo. Deus quer fazer isso na tua vida, mas depende de você. Não depende de mim. Queridos amados, amada, eu também, renova o teu olho. Renova o teu olho. Para que Deus possa manifestar essa grande coisa que Ele quer fazer. Não impeça. Não impeça o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, na vida da igreja. Às vezes, nós oramos por alguém e não acontece nada. Porque a nossa fé é tão pouquinho, tão pequenininha. Nós temos que orar e o paralítico andar. Aleluia. Nós temos que orar e o cego enxergar. Às vezes você está cantando, está rindo de mim eu falar isso. Mas isso é normal, porque Deus falou que nós faríamos coisas maiores que Ele. Aleluia. E por que não fazemos? Nós é que impedimos isso na nossa vida. De orarmos e as pessoas enxergarem, as pessoas serem curadas. Por que aquelas pessoas que andavam com Cristo faziam? Por que Cristo fazia? Que Ele disse que nós faríamos coisas maiores que Ele. Porque nós estamos na mediocridade. No médio. Está suficiente. Para mim está bom assim. Não está bom nada. Temos que mudar a história da nossa vida. Tudo que está errado, colocar certo. Tudo que está em desacordo, botar em acordo. Viver o caráter de Cristo. Andar pela fé. Ou gente de pouca fé. Andar no Espírito, não segundo a nossa carne, que a nossa carne ela milita para as coisas erradas. Só isso que Deus quer para a tua vida e quer para a minha. Mais uma vez eu digo, só depende de nós. Amém? Então o recado que Deus mandou trazer para a igreja essa noite. Amém?